Mais um aconteceu comigo assim, aqui com o Fernando Barbosa. E aí, seu Fernando, qual testemunho impactante? Mais um, né? Mais um testemunho impactante aí que aconteceu com você. A gente quer saber, conta pra gente. Bem, boa tarde, Ângela, Jaqueline, que tá aqui, ali nos filmando. Tudo aconteceu há 11 anos atrás. Sim. Aconteceu com meu filho João Vitor. Ele tinha 5 anos de idade. Até então uma criança normal. Sim. A gente, eu já era cristão. E a gente ia para a igreja até então tudo normal. A criança de 5 anos, normal. E aí, de repente, ele começou a falar afeminado. E aí, eu não tive aquela situação como normal, né? Sim. Porque uma criança de 5 anos tá falando normal, daqui a pouco começa a falar afeminado. Não tenho nada contra a quem é afeminado, né? Deixar bem claro aqui que eu não tenho nada contra, eu tenho contra a prática, eu sou contra a prática. Sim. E não a pessoa. E aí eu me levantei contra aquela situação. Eu pensei assim, não vou aceitar isso. E aí começou uma batalha com Deus em favor do meu filho. A princípio eu queria, bater nele, xingar ele, fazer ele voltar a falar o normal a qualquer custo. Até que depois eu creio que Deus me alertou, que não era assim que eu deveria agir. Com certeza. E aí tudo começou assim, lá em São José dos Campos, onde eu morava, a gente morava no Parque Industrial. E aí tinha uma sorveteria, uma fábrica de picolé que a gente comprava lá no Palmeira de São José. Sim. E eu sempre ia lá comprar sorvete, comprar picolé, que era mais barato, né? E aí lá tinha um rapazinho que falava afeminado. E eu vou falar para você, eu tinha um conceito sobre as pessoas que eram assim, que são assim. E aí você acredita que o meu filho começou a falar igualzinho aquele rapaz? E depois foi que eu percebi isso. Mas ele todo dia pra lá, o sorvete? Não, na verdade era eu que ia. Ah, você que ia. Eu ia comprar, né? E levava para casa. Sim. Então não tinha esse contato com o rapaz? Não tinha contato. Olha, interessante. Não tinha contato nenhum com esse rapaz. E aí o que acontece, Ângela? Eu fiquei assim um pouco preocupado. Eu não vou falar para você desesperado, porque quando a pessoa está desesperada, a pessoa que caminha com Deus, ela não entra em desespero. Sim. Preocupação sim. Porque a gente sabe que uma hora ou outra Deus nos ajudará. Mas aí eu passei a orar, buscar Deus e pedir oração, sabe? Eu pedi oração pro pastor, pedi oração pro pastor auxiliar, sabe? Na esperança que aquela situação fosse assim, rapidamente resolvida. E não era. Não era. Não era. Quanto tempo assim de oração você passaram assim orando por ele? Olha, eu acredito que não foi muito demorado. Acredito que se não me falha a memória, 1 mês e meio mais ou menos. Então foi uma oração rápida. Só que assim, nessa mesma época eu também viajei para o Pernambuco.
Ei, você viajou muito. Eu sempre vinha visitar minha mãe aqui. Então, eu viajei para o Pernambuco e assim, são 3 dias de lá de São Paulo até aqui. Eu orava no ônibus. Quando eu cheguei aqui, eu também orava, sabe? Homem de oração. Buscava. Para você ter uma ideia, eu ligava lá para São Paulo só para ouvir a voz dele, se ele já estava falando normal. Então você estava assim, bem apreensivo, né, em relação a isso. Tava. E assim, parece que nada acontecia. Aí passava uns dias, eu ligava novamente para ouvir a voz dele e ele falando do mesmo jeito, sem nada. E você no joelho. E eu no joelho, mas parece que nada acontecia. Porque, na verdade, tem situações que a gente quer que seja resolvida do nosso jeito, no nosso tempo. E as coisas de Deus não são assim, né? Sim. É no tempo dele. Há um tempo para todas as coisas, né? E pode ser que Deus também resolva assim, imediato também. Mas eu acredito que no meu pensar, se Deus fizesse isso, talvez a gente não valorizasse, não desse o valor devido para Deus, né? E aí, beleza. Aconteceu de eu voltar para São José dos Campos e chegando lá, o meu filho continuava a mesma coisa. Nossa. E você agoniado assim, e eu agoniado daquele jeito, meu Deus, o que será? Como vai ser? E teve situações até que eu fiquei sabendo que a família da mãe dele, né? Alguém chegou a falar, o Fernando é crente, por que o filho dele tá assim? Nossa, então foi algo que não só foi você que percebeu, a família também tinha percebido esse jeito. Então, na verdade, todo mundo percebeu, né? Porque a gente frequentava a igreja quadrangular, Parque do Céu, e assim, a gente era conhecido de todo mundo, né? Muitas vezes as pessoas, alguém pode não comentar, mas outras comentam. E aí, como eu te falei, pedi oração pro pastor, para aquele irmãozinho que a gente acha que tem mais fé do que a gente, e nada acontecia. Meu Deus. Só que assim, tem eu era diácono. Sim. E a gente, o nosso grupo diaconato, ele tinha, se eu não me engano, 24 diáconos. Diaconisa e diácono. E eu não lembro bem, mas eu tenho quase certeza que era uma vez por mês a gente fazia uma vigília com o diaconato. Sim. E aí, eu voltando para São José dos Campos, na mesma semana teve uma vigília dessa com o diaconato, onde ali a gente buscava Deus, orava pela igreja, algumas causas específicas, e eu sei que, assim, contava-se testemunho também. Sim. E eu sei que nessa mesma semana que eu cheguei lá, teve um momento de oração e dos pedidos de orações. E aí eu levantei a minha mão que eu queria oração, né? Só que assim, eu pedi oração para as pessoas, mas eu pedi oração pelo meu filho, mas eu não falava o que estava acontecendo, entendeu? Eu só apresentava, meu filho está precisando muito de oração, quero pedir para orar por ele. Só que eu não chegava a falar o que estava acontecendo. E aí a mãe dele achava normal essa situação. Eu falei, não é normal, não vou aceitar isso. A mãe dele, tem a mesma fé? Ela é evangélica? Como que era assim a visão dela, né? Porque também tem isso, né?
Sim, na verdade ela já era também, Sim. já tinha entregado a vida para Jesus, mas ela era daquelas pessoas que assim, não, isso é coisa de criança, daqui a pouco volta ao normal. Eu falei, não aceito isso, eu quero que ele fale normal da maneira que ele foi criado e pronto. Sim. E aí, nessa vigília, eu lembro que quem tinha um pedido de oração entrava na roda, porque a gente fazia uma roda no diaconato, e entrava na roda e apresentava aquela causa, e aí era levantado um clamor por essa causa. E aí eu entrei, né? Eu falei, eu peço oração pelo meu filho, não vou falar a causa, mas o que eu vou falar é que eu creio que o meu filho vai ser liberto nessa oração, e eu creio que na próxima vigília eu vou entrar aqui no meio dessa roda, não para pedir mais oração, mas para agradecer pela libertação dele. Que fé. Foi assim, tremendo, porque ali foi levantado um clamor pelo meu filho. E aí eu fui para casa. Quando foi 3 dias depois, o meu filho voltou a falar o normal de novo. Nossa. Acredita nisso? Eu acredito. Então, com certeza eu acredito. Deus, ele é maravilhoso. Hoje sim, e na verdade foi isso que aconteceu na outra vigília. Eu entrei lá na roda para contar que Deus tinha libertado o meu filho, e aí eu contei o que realmente estava acontecendo. O que eu estou falando aqui para você, eu falei lá para eles. Eu não sei se vai ter alguém que lembra, mas com certeza tem alguém que vai lembrar. Não tem como não esquecer, né? Milagres assim dessa proporção. Sim. É muito forte, muito grande, muito grandioso para ser esquecido. Sim, sim. E aí ele voltou a falar o normal, né? Falar normal. E é uma coisa incrível, porque Deus, ele age e ele muda, assim, aquilo que muitas vezes você, mesmo buscando a Deus, passa uns pensamentos dentro de você. Sim, que é normal de que aquilo talvez não mude. E Deus, ele quando a gente se mantém firme, ele muda a situação. Ele nos surpreende, né? Nos surpreende, transforma e mostra pra gente que ele é Deus realmente, de verdade. Então, foi isso que aconteceu. Eu penso hoje que muitas situações poderiam ser diferentes, mas por a pessoa, muitas vezes até algumas pessoas que já estão caminhando na fé, por ela não se levantar contra certas coisas que acontecem ou começa a acontecer, ou começa a aparentar mal, uma situação que você anormal, não é mal, anormal, e por as pessoas não se levantarem contra aquela situação, não apresentarem a Deus, elas carregam isso pro resto da vida. E também não se conformar com as coisas do mundo, né? Sim. Porque, infelizmente, para muitos cristãos, hoje que a gente que fala que hoje é cristão, tem coisas que é anormal para Deus e hoje em dia está se tornando normal. É uma coisa normal, é uma coisa que está acontecendo com todo mundo e não vivemos por vista, né? Vivemos por fé. Sim. É isso mesmo. É dessa maneira que acontece.
Então, eu vou ler aqui um versículo Sim. que está em Isaías 41, 21, que diz assim, a Bíblia diz assim: apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Então, Deus, ele sabe de tudo, mas Deus, ele quer que a gente apresente a causa. Clame a Ele. Ele quer que a gente apresente a nossa demanda para Ele, né? Deus, ele também diz assim, ó, Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei. Então Deus fala, você apresenta a sua causa ao Senhor e começa a clamar ao Senhor e Ele vai te responder. Que foi o que aconteceu com você. Foi o que aconteceu comigo. E assim, e a gente não pode, né, mesmo parecendo que não vai acontecer, a gente não pode desistir. Tem que continuar clamando ao Senhor. Sim. Porque na hora certa, no tempo dele, ele vai nos atender e nos responder. E é isso que ele fala na palavra. Então ele não vai falhar. Com certeza. Não. É isso aí, Fernando. Já deu para perceber que você é homem de fé. Isso aí é notório, né? Você tem muito testemunho impactante. E o primeiro, esse, e ainda vai ter mais, em nome de Jesus, aqui. Sim, que eu vou trazer. Eu quero saber, e hoje? Como ele se encontra, o seu filho? Como é a sua relação também com ele? E também eu quero saber, e o público também quer saber, Fernando, quantos filhos você tem? Hoje, o meu filho ele faz 16 anos, esse mês. É um homem. Tá um homem, já tem bigode. E fala normal, graças a Deus. Fala normal. Glória a Deus. Queria poder mostrar ele aqui. Mas assim, hoje ele é um rapaz normal. A minha relação com ele é muito boa. Sim. E eu tenho muito orgulho dele, né? Quero falar o seguinte, se Deus não tivesse libertado ele seria o meu menino também. Oh, que lindo, com certeza. Porque filho é filho, né? Independente de qualquer coisa. E só assim, uma coisa que eu quero falar, Ângela. Eu tinha um conceito contra as pessoas que assim, que ou falam afeminado ou até mesmo vivem na prática. Sim. Eu creio que isso aconteceu comigo para que isso também fosse quebrado na minha vida. Esse conceito que você tinha contra, né? Que eu tinha. E hoje, quando eu vejo uma pessoa, casais do mesmo sexo, ou pessoas que são afeminadas mesmo, eu não tenho mais esse conceito. Eu apenas oro por elas, apresento a Deus e amo elas como uma pessoa normal também, entendeu? Sim. Porque na verdade o pecado é a prática. Sim, né? Então eu louvo a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo e Deus, ele nos atende quando a gente busca, apresenta a causa ao Senhor. Ele sempre nos atende. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. E também, pelo seu relato, pelos relatos que você fez, dá para entender também que o Senhor tinha algo com você. Deus tinha algo para mudar no seu coração também. Sim, né? Porque creio. Infelizmente nós, aí criamos conceitos, né? Temos opiniões formadas, só que não vivemos por opinião, né? Nós cremos em algo, e esse algo é a Bíblia. Né? E, infelizmente as pessoas não nos compreendem, mas o nosso livro de fé é a Bíblia. Não é contra a pessoa, é contra a prática, aí como você falou. Sim. Você perguntou quantos filhos eu tenho? Sim. Eu tenho 3 filhos.
A minha filha Isabelle, ela vai fazer 24 anos. A Vitória tem 22 anos. Sim, E o João faz 16 anos. o mais novo. São, Os 3 tesouros. são bênçãos para mim, graças a Deus. Graças a Deus. E é isso, Fernando. Prazer, mais uma vez, né? Um testemunho de vida. Admiro você. Você é um paizão. Quem Obrigado. conhece a sua história sabe. E não vai parar por aqui, vai ter muito mais testemunho. E você que está gostando aí da história, da trajetória aí de Fernando Barbosa, vai ter mais logo logo. Então fiquem com Deus. Com certeza.